Alimento Diário, série Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Livro 1, Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Semana 2, tema, Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Leitura bíblica desta quarta-feira. Isaías capítulo 66, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 27 e capítulo 12, versículos 11 e 12. Versículo para ler com oração, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A defesa do apostolado de Paulo. Ontem nós vimos como os judaizantes enganaram as igrejas na Galácia com outro evangelho. Talvez você esteja se perguntando, como os judaizantes conseguiram convencer e enganar os gálatas? É simples, eles sugeriram aos gálatas que Paulo não era verdadeiramente um apóstolo e que os verdadeiros apóstolos estavam em Jerusalém, de onde eles vinham. Isso, de certa forma, dava peso às suas palavras e assim eles davam a entender que seus ensinamentos tinham mais autoridade que os de Paulo. Além disso, o passado de Paulo como perseguidor da igreja pode ter sido usado pelos judaizantes para denegrir sua imagem e ensinamento diante dos gentios. Quando escreveu aos Coríntios, Paulo demonstra sua preocupação com os irmãos. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 1 a 3, lemos: Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Para confundir-nos e tirar-nos da verdade do Evangelho, primeiramente o inimigo ataca a simplicidade e pureza de nosso coração. Os judaizantes usavam palavras de morte e geravam questionamentos na mente dos gentios sobre Paulo, tornando-os críticos e fazendo-os perder a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Por essa razão, em sua defesa, Paulo pediu que os coríntios o suportassem, pois exporia a estratégia de Satanás no meio deles. Isso também acontece em nossos dias. Por essa razão, devemos ser simples e com pureza de coração devido ao Senhor, um coração que ama com reverência a sua palavra, pois é para esses que ele, o próprio Senhor, olha. Confira Isaías capítulo 66, versículo 2. Não sejamos pessoas complicadas na mente, questionadoras, críticas, pois essa atitude nos distanciará cada vez mais do caminho da vida. Paulo continua em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Quando diz que alguns pregam outro Jesus que não temos pregado, Paulo se refere ao que os judaizantes pregavam. Os coríntios aceitavam a pregação dos judaizantes e criticavam o apóstolo Paulo. Por isso ele disse, nos versículos 5 e 6 de 2 Coríntios capítulo 11, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e, embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Aqui vemos claramente a sutileza desses que desceram de Jerusalém para contaminar os gentios, dizendo que Paulo era inferior a eles que desceram de Jerusalém.
Paulo não queria ter chegado a ponto de falar tais coisas, defendendo o seu apostolado. Ele foi constrangido a isso para que a verdade do evangelho fosse estabelecida. Leia também 2 Coríntios capítulo 12, versículos 11 e 12. Como é que se confirma que um apóstolo foi realmente enviado por Deus? Devemos prestar atenção que se o que ele fala de fato acontece. Paulo disse que as credenciais de seu apostolado foram mostrados aos gentios por meio de sinais, prodígios e poderes miraculosos. Isso prova que alguém é enviado por Deus, pois só o Espírito Santo pode realizar sinais, prodígios e milagres. Enquanto esteve em Corinto pregando o Evangelho, Paulo trabalhou para se sustentar a fim de não ser pesado aos irmãos. Leia 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Não há registro de que a igreja em Corinto tenha mandado ofertas a Paulo ou ajudado em alguma de suas necessidades. Pelo contrário, quem cuidava dele muitas vezes era a igreja em Filipos. No entanto, aqueles que desceram da Judéia, os tais apóstolos que Paulo menciona, pelo jeito como ele fala, se aproveitaram dos coríntios. E já que os judaizantes se orgulhavam e se gloriavam no fato de virem de Jerusalém, onde estavam os 12 apóstolos, Paulo segue sua defesa de seu apostolado, também mencionando suas origens. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 16 a 23, nos diz: Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E, posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerai os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas aquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Tudo o que Paulo mostrava aos coríntios não era para se exibir, mas para que eles percebessem a autoridade que ele, como apóstolo de Cristo, possuía. Enquanto os judaizantes pregavam a volta à escravidão da lei, Paulo pregava a liberdade em Cristo. Por isso, era importante que os gentios crescem em sua palavra como de fato era a palavra de Deus. Podemos perceber que aqueles em Jerusalém que se opunham ao ministério de Pedro também passaram a se opor ao ministério de Paulo. O que aconteceu a partir do capítulo 15 de Atos se tornou um grande estorvo para o avanço da obra de Deus. É muito importante percebermos isso. Paulo também expôs aos coríntios tudo o que sofreu em todos esses anos de pregação do Evangelho e serviço ao Senhor, coisas pelas quais esses super apóstolos jamais passaram ou passariam. Confira 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 27. Não havia preocupação real dos judaizantes com as igrejas, mas no coração de Paulo, essa era a maior preocupação. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 28 a 30. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo mostrou-lhes que sofria por causa do Evangelho, a fim de libertá-los da escravidão do pecado e da lei.
Enquanto isso, os gentios eram facilmente enganados e até mesmo enfeitiçados a voltar às práticas da lei. Nisso vemos o coração do apóstolo, cheio de amor pelas igrejas, disposto a sofrer para que a verdade do evangelho prevalecesse, mesmo às custas de sua própria vida. Pegue um papel e anote, de acordo com o áudio que você acabou de ouvir, a luz que você ganhou na palavra, uma direção e uma admoestação.